Estamos em 1945, um ano que será lembrado para sempre na história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial, o conflito mais mortal da história humana, está atingindo seu clímax, com batalhas ferozes sendo travadas em todos os continentes. Por anos, os aliados e as potências do eixo se enfrentaram em uma luta global pela supremacia, com milhões de vidas perdidas e cidades inteiras destruídas. Mas o mundo está prestes a mudar para sempre, com um evento que redefinirá a guerra e a paz. Uma nova arma, mais poderosa do que qualquer outra já vista, está prestes a ser liberada. Esta arma foi desenvolvida em segredo, longe dos olhos do público. Esta é a bomba atômica, uma arma de poder destrutivo inimaginável, capaz de aniquilar cidades inteiras em um instante. Desenvolvida em segredo pelos Estados Unidos, a bomba atômica utiliza o poder da fissão nuclear para criar uma explosão de escala sem precedentes, liberando uma energia devastadora. Seu uso marcará um ponto de virada na história humana, inaugurando a era atômica e alterando para sempre o curso da guerra. A decisão de usar esta arma mudará o destino de nações e o futuro da humanidade. A guerra no Pacífico é brutal. O Japão, movido por um nacionalismo militante, luta com determinação feroz. Do ataque surpresa a Pearl Harbor às sangrentas batalhas de Iwo Jima e Okinawa, o Teatro do Pacífico é uma cena de violência e sofrimento inimagináveis. As forças americanas, embora vitoriosas na Europa, enfrentam um inimigo tenaz no Japão. Os soldados japoneses, movidos por um código de honra que exige a morte antes da rendição, lutam com uma tenacidade que choca o mundo. As batalhas são ferozes, as baixas são altas e o resultado está longe de ser certo. Nos desertos do Novo México, um projeto ultra-secreto está em andamento. O Projeto Manhattan, um empreendimento científico maciço, está correndo contra o tempo para desenvolver a bomba atômica. Os melhores cientistas do mundo, incluindo Albert Einstein e Robert Oppenheimer, trabalham incansavelmente para desvendar os segredos do átomo. Movidos pelo medo de que a Alemanha nazista pudesse desenvolver a bomba primeiro, esses cientistas expandem os limites do conhecimento humano. Eles entendem o imenso poder que estão prestes a liberar, mas a urgência da guerra supera suas reservas morais. O destino do mundo está em jogo. Em 6 de agosto de 1945, o mundo muda para sempre. Um bombardeiro B-29, o Enola Gay, decola de uma ilha no Pacífico, carregando uma única bomba atômica apelidada de Little Boy. Seu alvo Hiroshima, uma importante cidade industrial no Japão. Às 8h15, horário local, a bomba detona sobre a cidade. A explosão é diferente de tudo o que já se viu antes. Um clarão ofuscante é seguido por um rugido ensurdecedor. Uma enorme bola de fogo envolve a cidade, incinerando instantaneamente tudo em seu caminho. Milhares são vaporizados em um instante. Seção 5, Nagasaki, o segundo sol. 3 dias depois, outro bombardeiro americano, Bockscar, decola, desta vez carregando uma bomba de plutônio ainda mais poderosa, chamada Fat Man. Seu alvo Nagasaki, uma cidade portuária na ilha de Kyushu, ao sul. Às 11h02, a segunda bomba atômica explode sobre Nagasaki. A devastação é tão horrível quanto. Edifícios são reduzidos a escombros, as pessoas são vaporizadas, queimadas vivas ou ficam com ferimentos horríveis. O número de mortos é impressionante. Seção 6. O resultado. Um mundo mudado para sempre. O mundo está em choque. O poder inimaginável da bomba atômica foi liberado, deixando 2 cidades em ruínas e o mundo mudado para sempre. O número de mortos nos bombardeios é impressionante, com estimativas chegando a mais de 200 mil.
Mas o verdadeiro horror vai além da destruição imediata. As bombas deixam um legado de doenças da radiação, câncer e defeitos congénitos que assantarão os sobreviventes por décadas. O mundo entrou na era atômica e, com ela, uma nova era de medo e incerteza. Seção 7. O debate ético foi justificado? O uso das bombas atômicas permanece um dos eventos mais controversos da história humana. Era necessário para acabar com a guerra e salvar vidas a longo prazo? Ou foi um ato de terror moralmente irrepreensível que desencadeou uma nova era de potencial destruição? Os defensores argumentam que os bombardeios foram necessários para forçar a rendição incondicional do Japão e evitar uma invasão custosa, que teria resultado em ainda mais baixas. Os críticos argumentam que o Japão já estava à beira da derrota e que os bombardeios foram um ato bárbaro de violência contra civis. Seção 8. O legado nuclear. Um mundo no limite. Os bombardeios atômicos lançam uma longa sombra sobre o mundo. Os horrores de Hiroshima e Nagasaki servem como um lembrete constante do poder devastador das armas nucleares. O mundo agora vive na sombra de um novo tipo de guerra, uma com potencial para destruir toda a vida na Terra. Os bombardeios também inauguram uma era de proliferação nuclear. Países ao redor do mundo começam a desenvolver seus próprios arsenais nucleares, levando a uma corrida armamentista global que ameaça sair do controle. O mundo está no limite, vivendo sob o medo constante da aniquilação nuclear. Seção 9. A Guerra Fria. Um impasse nuclear. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, as duas superpotências que emergem da Segunda Guerra Mundial, se intensifica. A competição ideológica e militar entre o capitalismo e o comunismo molda o cenário global. Ambos os países constroem seus arsenais nucleares, apontando milhares de ogivas nucleares um para o outro. A corrida armamentista se torna uma demonstração de poder e intimidação. O mundo prende a respiração, sabendo que qualquer erro de cálculo pode levar a uma catástrofe global. A tensão é palpável e a incerteza domina o cotidiano das pessoas. Por décadas, a Guerra Fria domina a política global. Conferências e cúpulas são realizadas na tentativa de aliviar as tensões. A ameaça de guerra nuclear paira sobre o mundo como uma nuvem negra. Guerras por procuração, espionagem e uma corrida armamentista constante definem essa era de tensão e medo. A espionagem se torna uma ferramenta crucial para ambas as nações. O mundo está preso em um impasse nuclear, esperando que a razão prevaleça. Tratados e acordos são assinados, mas a desconfiança persiste, mantendo o equilíbrio precário. Seção 10. Conclusão. Relembrando o passado, moldando o futuro. Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki foram um momento decisivo na história humana. Eles não apenas mudaram o curso da guerra, mas também alteraram para sempre a maneira como vemos o poder e a destruição. Eles marcaram o fim da Segunda Guerra Mundial, mas inauguraram uma nova era de perigo nuclear. A devastação causada pelas bombas foi um lembrete sombrio do que a humanidade é capaz de fazer. O legado dos bombardeios continua a moldar o mundo hoje, lembrando-nos do poder devastador das armas nucleares e da importância da diplomacia e da paz. O Parque Memorial da Paz de Hiroshima é um símbolo duradouro dessa necessidade. Ao lembrarmos das vítimas de Hiroshima e Nagasaki, devemos também trabalhar para evitar que tais horrores voltem a acontecer. As histórias dos sobreviventes são um testemunho poderoso da resiliência humana e da necessidade de mudança. O futuro da humanidade depende de nossa capacidade de aprender com o passado, de escolher o diálogo em vez da violência e de construir um mundo livre da ameaça de aniquilação nuclear. Devemos ensinar às futuras gerações a importância da paz e da diplomacia para que possam continuar a moldar um futuro melhor.